Amados irmãos, queridos amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos à série Apocalipse, a tão sonhada série, e eu quero lançar pelo menos 3 vídeos por semana, tá bem? Mas tem capítulo do livro de Apocalipse que provavelmente a gente não deve ter nenhuma mensagem. Mas tem capítulo também, como o capítulo 1, que nós vamos trabalhar pelo menos 5 mensagens só no capítulo 1. Aí uma mensagem, 3 mensagens para o capítulo 2, 3 mensagens para o capítulo 3 e assim sucessivamente. E tem capítulo que vai ter apenas uma mensagem, mas tem capítulo que vai ter mais de uma mensagem. Então, é uma série longa e, como eu disse, nós vamos trabalhar mais a parte prática do livro. Nós vimos na semana passada, né? Nós gravamos a primeira mensagem mostrando simplesmente que o Apocalipse é o livro que aponta para um caminho feliz para a gente. Deus deseja que você seja feliz. Só que a felicidade do ponto de vista de Deus, ela não está diretamente vinculada à conquista de bens materiais, de sucessos em empreendimentos, nada disso. A palavra sucesso na Bíblia, ela está muito vinculada a bem-estar, conquistas espirituais, paz, tranquilidade, satisfação, contentamento, a certeza da salvação, da vida eterna. Então, a felicidade do ponto de vista de Deus, do ponto de vista escatológico, de onde viemos, por que estamos aqui, para onde estamos indo, o caminho que a gente está seguindo. Então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que hoje Deus faça resplandecer o seu rosto sobre você e derrame sobre você a sua misericórdia, a sua graça, a sua paz. Cante. Santo Redentor.
orar. Maravilhoso Deus, meu bom e querido Pai que está no céu. Estamos diante de Ti e é diante de Ti, meu Deus, que desejamos viver para sempre. Esta série, o Apocalipse, é uma série muito desejada, não só por mim, mas também por muitos outros inscritos neste canal. E eu te peço, ó Pai, que neste momento, quando a gente dá continuidade a esta série, quando vamos abrir a Tua palavra no livro final da Bíblia, o livro da revelação de Jesus Cristo, o livro do Teu amor, que mostra que o Senhor nos ama e por isso enviou Seu Filho para morrer como sacrifício por nós. Meu Deus, ajude-nos a compreender este livro, ajude-nos a compreender a mensagem deste livro, ajude-nos, ó Deus, a aprender a nos relacionar melhor contigo através da leitura deste livro. E neste momento, ó Deus, te pedimos que abrace a cada um de nós, abrace também os nossos familiares e contemple todos nós, Pai, com as tuas ricas bênçãos, com a tua graça, com a tua bondade, com a tua misericórdia. Necessitamos de Ti, necessitamos do Teu perdão, necessitamos da Tua graça, necessitamos da Tua ajuda, necessitamos, ó Deus, da Tua cura, necessitamos da Tua mão poderosa estendida sobre nós, para efetuar em nós um verdadeiro milagre neste momento, a fim de que a Tua palavra encontre guarida, espaço em nosso coração, morada em nosso coração. Dá-nos a Tua bênção, dá-nos a Tua paz, visite a cada um de nós com a Tua graça, com o Teu poder, com o Espírito Santo, nós oramos e Te agradecemos no doce e precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Meu amado, então vamos para Apocalipse, né? Nós estamos no capítulo 1. Nós começamos a mensagem falando de felicidade, não é? E a gente viu que felicidade do ponto de vista de Deus é diferente do ponto de vista do ser humano. A teologia moderna, inclusive, tem distorcido completamente a palavra felicidade e infelizmente todos nós temos perdido muito da compreensão de Deus, justamente porque a gente tende a não aceitar o caminho de Deus. Quando a gente começa a rejeitar o caminho de Deus ou os caminhos de Deus, os caminhos que Ele traça para a gente. Ou seja, a gente começa a rejeitar a vontade de Deus, a palavra de Deus, aí a gente pode aceitar qualquer coisa, não é? É mais fácil a gente aceitar qualquer coisa quando a gente não coloca Deus em primeiro lugar. Não coloca Deus como prioridade, como nosso pai, como nosso amigo, como nosso irmão. Mas o engraçado do Apocalipse é que ele começa justamente com a revelação de Deus. Aliás, a história do pecado não é a história de o ser humano tentando consertar seu caminho para chegar a Deus. A história do pecado é o ser humano destruindo o relacionamento com Deus. Gênesis 3, versículo 8. Adão e Eva, ao ouvirem a voz de Deus, eles se escondem, eles fogem da presença de Deus. E aí Deus se revela. Gênesis 3, versículo 15. Deus revela um plano de resgate do ser humano para trazer de novo o ser humano ao relacionamento com Deus, aos braços do Pai. Essa é a mensagem de Gênesis. Gênesis começa com uma história de um Deus que está interessado e sai à procura do ser humano. O pastor vai em busca da moeda perdida ou da ovelha perdida, né? A dona de casa vai atrás da dracma perdida. E o filho pródigo precisa ser resgatado, abraçado de volta, quando ele se coloca diante do pai para dizer que pecou. Ele primeiro foge, percebe que longe do pai não há felicidade, então ele volta. Então a história da Bíblia é isso. E Apocalipse começa com isso, começa exatamente assim. Leia comigo o versículo 1, né? Diz assim, olha, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, ou seja, deu a Jesus Cristo,
Ou seja, Deus, através de Jesus Cristo, ele se revela ao ser humano. E como é que Deus vai se revelar ao ser humano? A beleza da Bíblia, e eu peço a você que, por favor, tenha mais cuidado ao ler a Bíblia. Não leia a Bíblia de qualquer jeito, nem de qualquer maneira. Não faça uma coisa mecânica, faça um momento de aprendizado. Faça da Bíblia a sua escola. Então eu vou para a escola, então eu preparo meu material, eu preparo todo o planejamento. Então quando eu chego na sala de aula, eu sei o que eu vou fazer para as crianças. Eu sei os caminhos que eu vou trilhar para levar meu estudante ao aprendizado. Então Deus deixou aqui um livro guia, um manual em que você deve aprender a se relacionar com Deus. A Bíblia então deve ser a sua escola, para você abrir a Bíblia e ouvir Deus falando, Deus instruindo você, Deus ensinando você. João capítulo 7, Jesus Cristo disse para os fariseus, quando Jesus Cristo disse que era igual a Deus, os fariseus pegaram pedra para apedrejar Jesus Cristo, e aí ele disse, eu e o Pai somos um. E ele vai dizer para os fariseus, vocês mesmos não dizem, e não está escrito no Salmo, todos vocês são deuses? E serão todos ensinados por Deus? Então a Bíblia apresenta Deus como professor, e um professor interessado em cuidar dos seus estudantes. Estudantes esses que são seus filhos. Quando eu não estava na sala de aula, né? Mas como pai, eu sempre me preocupei com a educação dos meus filhos. Então eu tinha um tempo para que meus filhos pudessem se aproximar de mim, tirar dúvidas, pedir ajuda em alguma tarefa. Sempre foi assim. Então Deus está super interessado. E agora o texto de Apocalipse começa dizendo que Deus usou Jesus Cristo para se aproximar de mim, para se revelar a mim. Observe, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a gente as coisas que devem em breve acontecer. Quem é que está se revelando? Deus está se revelando através de Jesus Cristo. É o próprio Deus. O próprio Deus através de Jesus Cristo. Leia comigo 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. Versículo 19 está escrito, olha. A saber que Deus estava em Jesus Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Então o livro do Apocalipse é a revelação de quem? É a revelação de Deus. É Deus buscando novamente o ser humano. Nós voltamos para o Gênesis, ou para o Éden. Quando Adão e Eva se afastam de Deus, vira as costas para Deus, foge de Deus. E aí nós encontramos um Deus gritando, clamando, chamando o ser humano de volta. Leia Gênesis capítulo 3, versículo 8 e 9, diz assim, Adão e Eva ouviram a voz de Deus que os chamava pela viração do dia. Deus chama Adão e Eva. Deus sabia que eles tinham errado. E antes de você pensar que Deus está preocupado em punir erros, Deus aparece para Adão e Eva para mostrar para eles o quanto ele os ama, a ponto de, no versículo 15, apontar que um cordeiro, que o descendente da mulher iria ser sacrificado, iria ser machucado pela serpente para resgatar o ser humano. Apocalipse capítulo 1, versículo 1, nós temos a revelação de Deus através de Jesus Cristo. Coríntios capítulo 5, verso 19, diz que Deus estava em Jesus Cristo, trazendo de volta, reconciliando o mundo com Ele mesmo. A história da Bíblia é essa. A Bíblia é a revelação de um Deus que ama, que é apaixonado por seus filhos
e faz de tudo para resgatar seus filhos. Ele é como o pai do filho pródigo, está à beira da estrada, de braços abertos, esperando o retorno do filho perdido. Aí nós vamos para o versículo 4. No versículo 4, diz assim: João escreveu às 7 igrejas que se encontram na Ásia: paz a vocês outros, da parte daquele que era, que é e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono de Deus, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Capítulo 1 apresenta que Deus enviou Jesus Cristo para ele se manifestar, para ele se revelar ao ser humano como aquele que está interessado em salvar e resgatar o ser humano. No capítulo 4, no verso 4, nós encontramos aqui 7 igrejas. Então deixe-me demorar um pouquinho com vocês aqui, falando um pouquinho do destino da carta, o destinatário da carta. Lógico que eu e você podemos pegar cada versículo da Bíblia e fazer uma aplicação pessoal. É completamente permitido isso. Aliás, a Bíblia deveria ser lida dessa maneira. Eu preciso personalizar a Bíblia e personalizar a mensagem da Bíblia. A mensagem da Bíblia foi escrita para mim, para Renivaldo. A mensagem da Bíblia foi escrita para você. Aqui no Apocalipse, Deus então apresenta o destinatário da carta. 7 igrejas na Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Sardes, Filadélfia, Tiatira, Pérgamo, Filadélfia e Laodiceia. Então essas 7 igrejas, elas eram igrejas literais. Existiram essas 7 igrejas. Só que a palavra 7 na Bíblia também denota perfeição. Por que só 7 igrejas? Não existiam outras igrejas? Existiam outras igrejas. Mas no contexto dessas 7 igrejas, Deus iria descrever como seria ou como se comportaria o seu povo durante 7 períodos da história humana a partir do sacrifício de Jesus Cristo. Então cada igreja vai cobrir um período. E, por exemplo, nós estamos no período da última igreja. Nós estamos vivendo o período histórico e profético da 7ª igreja do Apocalipse. Então eram igrejas literais que tinham problemas locais reais do seu cotidiano, mas Deus aproveitou a escrita, a mensagem direcionada a essa igreja, a essas igrejas, para mostrar o que vai acontecer. Versículo 1 diz assim, para mostrar o que vai acontecer no nosso mundo, no nosso planeta, em cada período da história da igreja. Aqui nós podemos dizer que as 7 igrejas do Apocalipse, então, forma uma igreja só, dividida em 7 períodos de tempo. Você pode pegar qualquer livro de história eclesiástica, história religiosa, né? O livro teológico, e todos os teólogos concordam que as 7 igrejas representam 7 períodos da história do povo de Deus nesta terra. Por exemplo, a primeira igreja vai até o ano 130, mais ou menos. Aí a segunda igreja vai até o ano 300 e alguma coisa. Depois vem a terceira igreja, que vem aí até 538. Aí depois vem as demais igrejas. Nós chegamos a 1844, onde começa o período da igreja de Laodiceia. Mas nós tínhamos as 7 igrejas lá. Agora Deus quer mostrar para a igreja
duas coisas importantes. Primeiro, a gente percebe aí no versículo 4, né, e versículo 5, que Deus é o Senhor da história. Essa é a primeira lição que o Apocalipse quer inculcar em nosso coração. Deus é o Senhor da história. Não acontece nada neste mundo sem a anuência ou sem o conhecimento de Deus. Sem que Deus tenha disso um conhecimento prático do começo, do meio e do fim. Ou seja, ele apresenta aqui no Apocalipse, ele é onisciente. Leia o versículo aí, olha. Para mostrar aos seus servos as coisas que vão acontecer. Ou seja, Deus está descrevendo aqui para João, através da revelação com Jesus Cristo, que os acontecimentos da história estavam todos alinhados, conectados aos planos de Deus para seu povo neste mundo. Você não está só. Você nunca esteve só. Mesmo que você fuja como Adão, mesmo que você se rebele como Eva, Deus ainda vai procurar você. Deus ainda vai te chamar. Deus ainda vai te procurar como o pastor procurou as ovelhas, a ovelha perdida. Ele está no controle da história. Nada acontece na nossa vida sem o conhecimento de Deus. E aí você vai encontrar vários textos da Bíblia, não é? Em que Deus permite acontecimentos na nossa vida, acontecimentos esses que são acontecimentos reais do nosso dia a dia e que infelizmente impactam a nossa história, mexe com o nosso coração, mas Deus não interfere porque existe o livre-arbítrio e também existe o conflito entre o bem e o mal. Então Deus permite essas coisas acontecerem para que eu e você tenha coragem e disposição de tomar um lado. Eu vou me posicionar do lado de Deus ou eu vou me posicionar do lado do mal. Mas Deus está no controle da história. Mas Ele não pode interferir na tua história sem a tua conivência, sem a tua escolha, sem a tua participação. E aí a gente vai encontrar a questão de Adão e Eva que pecaram, né? Que escolheram pecar. Nós vamos encontrar Abraão escolhendo mentir. Nós vamos encontrar, por exemplo, Noé escolheu beber e aí trouxe vexame e maldição para sua própria casa. Então a gente vai ver esses acontecimentos, esses conflitos na vida do povo de Deus, mas em todos eles a gente vê a mão de Deus. A mão de Deus está conduzindo a história. E a pergunta relevante e importante para mim e para você hoje: Deus está conduzindo a tua história? A mão de Deus dirige, governa, guia a tua vida? A segunda lição aqui que a gente aprende é que esse Deus, Ele ama a gente. Além dele ter o controle da história, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe o fim desde o começo. Diz o versículo 5 aí que Ele nos ama, né? Olha aí, versículo: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Lógico que o versículo aqui está falando de Jesus Cristo, mas aí você pode perguntar, e para si mesmo e para mim também, você pode perguntar: quem foi que enviou Jesus Cristo para morrer por você? Quem foi que tentou provar que ama você a ponto de matar Jesus Cristo? Leia comigo Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Leia comigo a partir do versículo 5. A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos dá.
Olha aqui, a trindade aqui, né? Deus, versículo 5, versículo 1 fala que Deus justifica a gente através de Jesus Cristo, né? No versículo 5 diz que ele derrama em nosso coração o amor através do Espírito Santo. Versículo 8 agora. Deus prova que ama você, que ama a mim, que ama todos nós, pelo fato de matar seu filho, sendo nós ainda pecadores. Apocalipse capítulo 1, versículo 5, apresenta Jesus Cristo dizendo que nos ama. E João 14, versículo 6, versículo 7 e 8, ele vai dizer para Filipe, né, que ele e o Pai é uma pessoa só. Não é uma pessoa só, mas eles são um. Eles são unidos em propósitos e administração, em projetos e interesses. São duas pessoas coeternas, individuais, mas se unem em um só Deus, que a palavra Deus é função, a função Deus, exercida por Deus, exercida por Jesus Cristo, exercida pelo Espírito Santo, é em função de eu e você. Deus age como Deus por mim e por você. A história da Bíblia é a história de um Deus procurando, caminhando em busca do ser humano, para ficar perto do ser humano. E quando esse ser humano abre o coração, quando ele escolhe Deus, aí Deus agora envia o Espírito Santo, e o Espírito Santo preenche o vazio de Deus em nosso coração. Existe um vazio de Deus em nosso coração. E esse vazio só pode ser preenchido pelo próprio Deus. E ele não pode vir em pessoa, então ele envia o representante, ele envia o conselheiro, ele envia o guia, ele envia o intercessor, ele envia aquele que pode estar perto de você e cuidar de você e convencer você a mudar de vida. O Espírito Santo. E agora a primeira coisa que o Espírito Santo faz é o quê? Derramar em nosso coração amor. E quando a gente observa o amor de Deus, a ponto de ele matar seu próprio filho. Apocalipse 1, versículo 5 diz que Jesus Cristo morreu para salvar, para purificar, para perdoar a mim e a você. Olha que coisa linda, né? Apocalipse 1, 5. Diz assim, o primogênito dos mortos, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Olha aqui Gênesis 3,15. Deus em Jesus Cristo está reconciliando o ser humano consigo mesmo. Isso é uma prova de amor. E a gente encontra esse fio de amor do Gênesis ao Apocalipse. Deus nunca ficou longe do ser humano, em momento algum. Mesmo quando, nas centúrias religiosas, a palavra centúrias é um período de 400 anos em que Deus descansou. Ou seja, ele deixou o ser humano fazer escolhas sem a interferência de profetas de Deus. Ou seja, Deus não enviou nenhum profeta para orientar seu povo durante 400 anos. Mesmo nesse período, Paulo vai dizer que Deus nunca ficou mesmo que não tinha profeta, tinha lá os sacerdotes, tinha os líderes religiosos, que estavam ali para interpretar os escritos e orientar seu povo. Deus sofre. Por quê? Porque eu e você temos a tendência de fugir de Deus. Agora, essas duas verdades aqui do Apocalipse, capítulo 1, do verso 1 até o 5, é interessantíssima. O período da igreja mostra, os 7 períodos da igreja mostra que Deus está no controle da história. E que Deus conhece as necessidades da igreja. Deus conhece as necessidades de cada um dos seus filhos.
Ele conhece tuas necessidades e Ele está disposto a suprir cada uma dessas necessidades. Filipenses capítulo 4, versículo 19 diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das tuas necessidades. Deus conhece você. Ele conhece o teu deitar, o teu levantar, o teu entrar e o teu sair. Ele conhece tudo de você. Agora, Ele não interfere nas tuas escolhas. Ele espera que você permita a Ele participar da tua história ou conduzir a tua história para ser uma história de felicidade e sucesso. Segundo, além de Deus estar no controle da história, Ele age na história para redimir, para salvar seus filhos. Porque Ele ama. Ele vai demonstrar em todos os acontecimentos que Ele é um Deus de amor. Mas Renivaldo, o avião caiu, morreu 200 pessoas. Meu amigo, minha irmã, meu irmão, a história deste planeta, não é a sua história só não, a história desse planeta. A gente ainda tem hoje, aqui você olha aqui atrás de mim, você ainda vê árvores grandes, você ainda vê paisagem exuberante, aves cantando, né? Um rio aqui cristalino de águas limpas. Você acha que isso era possível se Deus não estivesse conduzindo a história do ser humano? Imagina, se Deus não estivesse conduzindo a nossa história, nós nos autodestruiríamos. O ser humano é egoísta. E ele é capaz de pisar na cabeça dos outros para ter sucesso, para ser bem sucedido. E hoje a internet está cheia de caloteiros e trapaceiros aí, pessoas dando golpistas, roubando as pessoas, roubando a primeira consciência das pessoas. Agora imagine se a mão de Deus não estivesse freando o mal. Apocalipse capítulo 7, a gente vai falar um pouquinho disso, né? Deus tem o freio para o mal. Diz o livro de Salmo, né, em que Deus estabeleceu limites para as águas, Deus estabeleceu limites para o mal. Você vem até aqui, até daqui você não passa. A coisa seria muito pior sem a mão de Deus neste mundo. Agora, a mão de Deus, ela só pode estar na minha vida se eu abrir o coração para Ele. A verdade é que o texto apresenta um Deus que conhece tudo e um Deus que está interessado, tão interessado em você, em mostrar o amor dele por você, que ele foi capaz de matar seu filho para perdoar teus pecados, para te libertar de todo o pecado. 1 João capítulo 1, versículo 9 está escrito: olha, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, versículo 9. Mas no versículo 7 diz assim, ó, se andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica ou nos liberta de todo o pecado. Esse é o Deus que o Apocalipse apresenta. Um Deus que ama você, um Deus que conduz a história, um Deus que conhece a história, um Deus que conhece as tuas necessidades e Ele está interessado em satisfazer todas as tuas necessidades. Está você interessado em continuar aprendendo desse Deus? Está você interessado em conhecer mais desse Deus? Aí você precisa ler o Apocalipse. Ao contrário do que ensinam, ao contrário do que dizem do Apocalipse, o Apocalipse começa com revelação. A revelação do próprio Deus, através de Jesus Cristo, aos servos. E lógico que aqui tem a participação humana. Eu não falei ainda, vamos falar um pouquinho depois dessa participação humana aqui. Tá bom? No versículo 9, nós vamos trabalhar a questão do testemunho. Jesus Cristo aparece como uma testemunha. Deus é o grande evangelista que quer salvar o ser humano e agora Ele vai usar Jesus Cristo. Mas Ele mesmo vai dar testemunho. Ele vai estar em Jesus Cristo reconciliando a mim e a você com Ele mesmo. Ele é testemunha, Jesus Cristo é testemunha, o Espírito Santo é testemunha do grande amor de Deus por mim e por você. Ele é o soberano dos reis da terra, Ele sabe tudo.
Ele conduz a história. A história está nas mãos de Deus. E a história da Bíblia é de um Deus que ama, está interessado em mim e você. Está você interessado também nesse Deus? Quer conhecer mais desse Deus? Quer você aproveitar esse momento para deixar Jesus Cristo libertar você dessa vida sem sentido, dessa vida sem um rumo, sem um caminho, sem um direcionamento? Quer você hoje entrar no caminho, o caminho que conduz à felicidade e à vida eterna? Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, estamos na Tua presença, Pai, e obrigado porque o Senhor é o Senhor da história. A história desse mundo é a história de um Deus que ama e está interessado em cada um dos seus filhos. A história desse mundo é a história de um Deus que trabalha para estar perto do ser humano e resgatar o ser humano de sua vida fútil, de sua vida inútil, de sua vida de perdição. Obrigado, Pai, porque Jesus Cristo veio e Ele é o Rei, é o soberano dos reis da terra. Ele é o primogênito dos mortos, porque Ele morreu para nos libertar dos nossos pecados. Hoje, Senhor, queremos aceitar Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, como Senhor da nossa história, como Salvador do nosso coração. Nós o adoramos, Pai. Nós te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém.